E, antes de me aprofundar até um pouco mais, de fato, sobre a decisão da semana que vem do Comitê de Política Monetária, só destrinchando um pouquinho mais ali em relação aos dados do IPCA de hoje, olhando mais para serviços subjacentes, né? Queria entender um pouquinho da tua leitura, porque parece que ele ainda mostra uma resiliência, o setor de serviços de uma forma em geral tem sido uma das forças que sustentam a economia, a gente viu isso de fato, a gente sabe que PIB é retrovisor, mas PIB mostrou essa força muito sustentando aí a economia desse consumo, né? Especialmente mercado de trabalho também ainda aquecido. Considerando todos esses fatores, essa demanda por serviços, isso pode continuar pressionando a inflação, pode ser esse grande desafio, inclusive, para o Banco Central. Como que você enxerga aí o papel desse setor, até mesmo na formação dessas expectativas inflacionárias? Pode sim, Paula, com certeza. O que a gente está vendo na inflação de agosto é um resquício, né, do que ficou sobre o nível de atividade expressivo que a gente viu nas últimas leituras. Os últimos dados também mostram essa continuidade de aquecimento de setores importantes da economia e que acaba sendo repassado em salários, e conforme a gente tem um aumento de renda média, a gente também tem essa expectativa de continuidade inflacionária dado a demanda, né? Apesar que eu acredito que esse arrefecimento da inflação um pouco mais expressivo e também frustrando as expectativas, ou seja, vindo abaixo das expectativas da maior parte dos técnicos, ajuda com que uma leitura mais otimista por parte do Banco Central aconteça. Até porque a gente está chegando praticamente, né, num aperto de limite do hiato do produto, que cria essa expectativa também de não esperar um crescimento robusto daqui para frente, né, até o final do ano. A gente pôde ver isso na última leitura da PIM, da Pesquisa Mensal da Indústria. Essa semana a gente tem a PMS, que mapeia o resultado de serviços, a PMC, que vai mapear vendas no varejo, que também já pode dar esse sentimento de continuidade ou não da atividade e que vai gerar essa expectativa para preços, né? O mercado espera uma desaceleração desses setores, então, consequentemente, também uma menor pressão por salários, ou seja, a demanda doméstica para esses núcleos, né? Os núcleos da inflação de serviços subjacentes, ou seja, uma diminuição, uma continuidade, que era diferente a medição até junho. Tinha-se um consenso de que a pressão viria de alimentos e bebidas, habitação e outros itens que a gente chama de intermediários e bens duráveis, por conta exatamente dessa crescente da renda, né? A diminuição do nível de desemprego do Brasil, e que não aconteceu para esse grupo específico. Então, isso ajuda com que a gente tenha essa expectativa um pouco melhor. Do outro lado, observando o índice como um todo, você tem esse aumento do índice de difusão, ou seja, mais itens apresentando inflação do que era esperado e acelerando frente ao mês de julho, tira um pouco, né, deixa um pouco pessimista por conta de uma inflação o IPCA dar essa continuidade de trazer mais uma deflação para a conta, né? E a questão de onde ficou mais concentrado o arrefecimento da inflação nessa medição, que foi em preços administrados, a questão da bandeira tarifária verde, ou seja, significa que se a gente tiver novamente a bandeira tarifária amarela ou a bandeira tarifária vermelha, que geralmente acontece no período final do ano, ela ser colocada, se a gente tiver realmente esse cenário, talvez a gente não tenha novamente esse resultado positivo para o IPCA, por conta que o maior peso de aceleração veio por conta desse grupo, especificamente, né? O que mostra que está aquém ainda do necessário para que os serviços subjacentes, focado, né, que concentra a inflação doméstica como uma parcela mais importante, não é suficiente para trazer o número do IPCA cheio final para dentro da meta do sistema de metas de inflação, que agora não, né? É o objetivo central ali do cumprimento das entregas do Banco Central, né? Então, por mais que seja, de novo, uma leitura benigna para a gente da inflação e mostre esse caminho de desaceleração, os serviços por si só ainda, né, se a gente só ficasse por conta da desaceleração doméstica, não seria possível trazer uma continuidade de inflação saudável para o Brasil, que é ficar dentro da meta, né? E a gente fica exposto ao risco do preço administrado prejudicar. E conforme é preço administrado, a gente dificilmente tem o controle de dar continuidade para o ciclo da inflação necessária.
Ariane, bom dia para você, prazer falar contigo. E aí a gente já começa a projetar e tentar entender a cabeça dos diretores do Banco Central na próxima reunião. Eles têm dito, né, e isso está muito claro em alguns discursos, que são dependentes dos dados, mas que se precisar subir juros, eles não vão se furtar a esse ofício. A questão é, com essa deflação de hoje e nessa dependência de dados, como que fica a sua interpretação a respeito da postura do Banco Central? Seria uma manutenção ali calculada por conta desse dado importante que saiu hoje? Talvez 0,25 para até resgatar, manter e continuar uma necessidade de resgate de credibilidade? Ou 0,5 porque precisa ter uma dose um pouco maior aí do remédio? Eu li até um comentário do Luiz Fernando Figueiredo, ele falou, olha, seria dar um remédio antes de ficar doente, porque os dados talvez não permitam tanto remédio assim. Queria entender um pouco da sua opinião, né? Com esse dado de hoje, com o cenário que a gente está vivendo, o que a gente pode ter aí na próxima semana com o Banco Central? Eu concordo que seria uma alta de juros agora, seria uma tomada antecipada praticamente correspondendo ao mais do que o mercado quer do que propriamente o que os dados, né, e as projeções elas mostram. A gente está numa situação aqui em que a gente tem tecnicamente, né, a leitura técnica mostrando que até um corte caberia, né, para o Banco Central, olhando para o horizonte relevante, né, considerando a capacidade que o Brasil tem de crescer, que a gente já tem esse ato do produto apertado, que a gente teria o corte nos Estados Unidos também na semana que vem e que diminuiria a questão do diferencial de juros, né, entre os países. Também a questão fiscal, se a gente não tivesse se não se intensificar qualquer discussão sobre mudança de meta, e que aqui a gente trabalha com o cenário base não traz essa possibilidade, mas dificuldade de cumprimento da meta, mas não mudança dessa meta. Então, olhando para esse cenário específico, com essas variáveis de impacto, não traz uma necessidade de aumento, né? O prolongamento, talvez, por conta de riscos e por a gente apostar em uma variável que também não está sob o nosso controle, que é a questão do fiscal. Agora o mercado está fazendo uma pressão em cima do Banco Central. E eu até disse numa entrevista anterior aqui, a nossa, que da última vez que me perguntaram se o Banco Central seria mais pró-mercado ou iria conforme a leitura técnica, eu apostei na leitura técnica e acabei errando o call, né, de juros. E dessa vez a gente decidiu fazer praticamente o meio termo, né? A nossa leitura técnica é que não caberia uma alta, um prolongamento seria o nosso pior cenário, ou seja, a manutenção da Selic, que atenderia, sim, o controle da inflação para dentro de 25 e 26, e que se viesse essa alta, provavelmente seria o Banco Central olhando muito mais para a questão de desancoragem das expectativas, porque tecnicamente não traz essa necessidade, né? E aí fica a dúvida agora, né? Se o Banco Central vai se curvar ao mercado e que não é função, né, não está ali no mandato do Banco Central. É preocupante uma postura como essa, mas um ano que você tem troca de presidente, que esse presidente que vai assumir vai ficar muito mais, digamos, igual a inflação, pressionado sobre a necessidade de arrefecimento da inflação, mas com juros mais expansivo, né, com uma política monetária mais expansiva. A gente sabe que o governo cobra isso, existe essa questão da pressão. Quando o economista vai falar, a gente precisa excluir essas questões, né, falar só tecnicamente, e quando a gente fala tecnicamente, a gente fica inseguro por conta que os números, né, os cálculos vão contra o que o mercado está colocando na mesa. E é difícil a gente ir contra o mercado também, né? Se o Banco Central já tem dificuldade de lidar com essa desancoragem, a gente não aposta que o mercado vai suavizar simplesmente porque a gente teve um mês apenas de deflação na conta. É preciso a continuidade, né? Uma vez que as apostas, de novo, olhando o focus de ontem, olhando só para a expectativa, a gente teve todas as variáveis 2024 em alta, praticamente uma dissipação desse movimento 25 e 26, que são os períodos relevantes, mas fica a dúvida o quanto disso repassaria
lá para esses períodos, né? Para a inflação, aqui a gente não consegue ver essa contaminação, exatamente por um nível de atividade menor, né? E se a gente tiver esse cenário de cortes de juros nos Estados Unidos, proporciona um ambiente mais tranquilo, mais favorável, para que a gente não precise fazer um movimento de alta, né? E, se necessário, dar um remédio que seja um prolongamento, porque, sim, resolveria a quantidade que hoje, né, no acumulado da inflação, passaria para o horizonte relevante. Ontem repercutiu bastante, né?